Desde que foi publicada em 6 de dezembro de 2012, a medida provisória 595 revogou a Lei dos Portos e está trazendo grandes discussões no cenário nacional quanto a como vai ficar o setor portuário daqui para frente. No dia 20 de fevereiro, último dia 20, na Comissão Mista da Câmara dos Deputados, foram designados para emitir o parecer à medida provisória o relator e senador Eduardo Braga e o relator revisor, o deputado Manuel Júnior. E no programa de hoje, nós teremos a participação de dois convidados especiais, o vereador José Teixeira Filho, que está aqui conosco. Ele é formado em Administração de Empresas e Comércio Exterior, atuando no ramo portuário há mais de 35 anos e está engajado na defesa dos interesses da municipalidade, nos interesses dos trabalhadores portuários ante ao novo marco regulatório portuário. O Dr. Carlos Eduardo Pinheiro, que está aqui ao meu lado, exerce a carreira de despachante aduaneiro no Porto de Santos, tem formação em ciência jurídica, é especialista em direito portuário e marítimo e vem representando os interesses dos importadores e exportadores brasileiros. Eu queria agradecer a presença, o convite em receber a nossa equipe aqui no gabinete do vereador Teixeira, aqui na Câmara Municipal de Santos. Obrigado por aceitar o nosso convite e estar conosco nesse programa. Eu agradeço a participação aí da emissora aí, do programa Destaque, né? Eu como vice da comissão permanente, juntamente com o presidente Sandoval. O vice-presidente na Câmara Municipal tem uma comissão permanente de assuntos portuários e marítimos. E o senhor hoje exerce a vice-presidência. Maravilha. E essa comissão hoje, ela foi instaurada agora nessa nova legislatura, nesse novo mandato, né? Não existia essa comissão aqui na Câmara Municipal? Não existia essa comissão na Câmara, né? E foi uma surpresa para todos, né? Porque a participação nossa é somente municipal, né? E vimos essa dificuldade toda aí com os trabalhadores aqui no Porto, sindicatos, e entramos nessa situação aí para tentar, juntamente com eles, né, com o governo federal, tentar fazer alguma mudança nessa medida provisória que todos desconhecem, né? Nem nós sabemos diretamente, fizemos vários trabalhos aí, foram feitos pelo pessoal da área de comércio exterior, né, advogados, enfim, e o pessoal Eduardo da Secretaria dos Portos, e fizemos uma análise de toda a medida, né, e chegamos à conclusão que pelo menos de 11 a 12 medidas mexem profundamente com os trabalhadores no Porto de Santos. Maravilha. Essa comissão então, ela teve um grande desafio, quer dizer, ela iniciou um desafio de iniciar o trabalho e ao mesmo tempo já desenrolar e enfrentar a SMP 595, que ainda é uma incógnita do que vai acontecer, né? Sim. Como é que está a atuação dessa comissão nesse sentido? A comissão nós tivemos em Brasília há 3 semanas atrás, né? Primeiramente nós tivemos uma reunião com o governador. O governador, e para nossa surpresa, era um desconhecimento total, né, dessa medida provisória. Então, nós ficamos preocupadíssimos com o governador, quando foi passado pelo presidente da Federação dos Estivadores do Rio de Janeiro, e falado também com o Beto Mansur, explicando, o deputado Beto Mansur e o Márcio França, explicando mais ou menos essa situação que poderia causar, né, os impostos, perda de impostos, tudo, para o Porto de Santos, o Estado, né, o município, tudo. Eu sei que ele ficou meio assim, queria saber realmente como que era o funcionamento dessa MP. E foi uma surpresa, a partir daquele momento nós ficamos preocupadíssimos e saímos em busca, né, de uma solução para isso. Então, através do nosso presidente Sandoval, né, com o nosso doutor Cláudio, advogado, né, e toda a comitiva aí, fizemos uma moção para levar a Brasília com a assinatura, né, de todos os 21 vereadores, com a anuência lá do presidente da Câmara, né, que nos deu todo apoio, o Sadal Nakai, né. E tivemos em Brasília e procuramos vários deputados, né, senadores, para falar sobre esse assunto. E muita gente ficou surpresa. Para eles é a modernização dos portos. E não era bem isso, né? A modernização, a gente até quer a modernização, mas que possamos saber como vai dar continuidade aos trabalhadores em Santos. Pelo que a gente vê, essa medida traz sérios prejuízos ao trabalhador e à população santista, porque muita gente aqui acha que vivemos aqui de turismo, e não é de turismo, nós vivemos do porto, que é a nossa renda, né?
nossa família, e a gente vê hoje a nossa preocupação, muitos trabalhadores aqui de Santos, né, que foram criados aqui, que viveram sempre bem com suas famílias, né, hoje estão saindo de Santos para viver em outras regiões, né, ou afastados aqui, até dentro do estado de São Paulo, mas numa região, né, onde o custo é bem mais baixo, né, onde ele possa viver com aquela aposentadoria ou com o saláriozinho que ele tem. A maioria, após aquela, em 93, quando teve, né, a modernização dos postos, a Lei 8.630, ela levou quase 3 anos, né, com estudo com o pessoal da área de comércio exterior. E essa medida provisória, ela veio sem ser avisada a ninguém. Todos nós desconhecíamos, nós ficamos lendo agora, tentando descobrir, né, o que seria prejudicial. E tem 12 itens, de 11 a 12 itens, que são prejudicial tanto aos terminais, que já estão aí, de uso público, privativo, né? Então você vê, eu não sei como é que essa medida, por exemplo, futuramente, ela vai montar, ela está dando, que a gente acha que a presidente está dando de mão beijada aos estrangeiros, o Porto de Santos. Quer dizer, eles vão construir, o que é a área, né? A área portuária, onde eles vão construir suas áreas. Por exemplo, o canal, a dragagem vai ser feito por quem? Por essas empresas que foram licitadas ou essas que vão entrar agora. Ninguém tem a noção do que... Quem irá pagar esses custos? Por exemplo, quem já está hoje no Porto, Libra, Santos Brasil, Rodrimar, Tecondi, enfim, essas empresas, né, que hoje fazem a dragagem do canal, né, elas têm um custo muito alto com isso. E essas empresas, elas vão entrar futuramente, elas vão ter essa dragagem aí com o Porto. Quem vai administrar hoje, pelo que a gente vê a medida provisória, já muda, não é mais o órgão CODESP, né? Não é mais deliberativo, é somente consultivo, sim, né? Sim. Houve essa centralização. Brasil, então, né? Você tem que ouvir a ANTAC em Brasília. Qualquer mudança que você vai fazer aqui, uma compra de qualquer material, você vai primeiramente ouvir Brasília, né? Onde você teria o órgão aqui, que era a Companhia Docas, né? E hoje praticamente essa medida já extingue né, o poder deles de mandato. Eles somente um órgão consultivo. Sim, sim. A preocupação é que o terminal de uso público, até os trabalhadores portuários estão garantidos as suas escalas nos terminais de uso público. Sim. O problema é o privativo, em que a lei ela dá uma brecha para não ser necessário aí a utilização do trabalhador portuário. Privados, e a preocupação qual é? O custo, de repente, no privado ser mais em conta, esvaziar o público diminuir o serviço. Diminuir o serviço. Você vai ser uma passagem, o Porto só vai ser uma passagem para esses terminais privados, né? Essa é uma discussão, realmente a 595, a medida provisória, ela é complicada, não sei se conseguiremos atingir em 120 dias isso, né? Até já existe um relatório sendo feito dessa medida provisória pelo relator, pelo revisor no Congresso Nacional, mas existem ainda muitas perguntas no ar, né, que cada setor, né, os sindicatos dos trabalhadores e outros setores da atividade portuária estão se questionando. Realmente a 595 ainda vai dar muito o que se falar. Nós temos um rápido intervalo nesse momento, nosso tempo está esgotando, mas aqui a gente volta no próximo bloco com o vereador Teixeira, doutor Carlos Eduardo, para nós falarmos um pouco mais sobre a 595. O vereador Teixeira faz parte como vice-presidente da Comissão Permanente de Assuntos Portuários e Marítimos aqui na Câmara Municipal de Santos, e eles têm atuado diretamente no sentido de tentar comover Brasília, né, de comover o Congresso Nacional a não centralizar tantas informações e ouvirem um pouco aqueles que serão diretamente impactados. Do comércio exterior, né, os freight forward, as empresas de navegação. Bacana, bacana. A gente volta então no próximo intervalo aqui com o vereador Teixeira e o Dr. Carlos Eduardo. Voltamos já.
Voltamos aqui no gabinete, diretamente aqui na Câmara Municipal de Santos, do vereador Teixeira. Agradecemos mais uma vez aí a receber a nossa equipe, a atividade aqui do Destaque Portuário. Realmente para nós é uma honra poder acompanhar os trabalhos da Comissão Permanente de Assuntos. Para a Câmara também é uma honra ter vocês aqui presentes. Obrigado. Agora, vereador, no próximo dia 19 foi anunciado em que os trabalhadores portuários farão uma paralisação nacional, uma greve de um dia, 24 horas de paralisação. Mais uma greve de advertência, né? De advertência. De advertência. Eles chegaram a sentar com o Congresso Nacional, foi estabelecido até o dia 15 de março de não se parar nada para se discutir o que estava acontecendo. Porque antes de chegar no dia 15 de março, os trabalhadores portuários resolveram já fazer essa paralisação dias seguintes do prazo que foi combinado com o Congresso Nacional? Porque eles não estão tendo resposta nenhuma, né, da Casa Civil. Eles estão completamente... Você vai a Brasília, você vê os sindicatos lá sem... O único lá que a gente vê que está a favor dessa medida, que a gente vê o deputado, é o Paulinho da Força. É o único que está... Os sindicatos, né, estão junto com ele correndo daqui para lá, mas você chega lá, você não tem uma receptividade de quase nenhum deputado, é muito difícil. O que teve junto lá, o Paulinho da Força, o Márcio França, né, pelo que eu percebi lá, e o Beto Mansur, são os três, né, e mais outros agora do PSDB, agora tá envolvendo mais senadores, né, e deputados, porque antes do pessoal não saberem praticamente dessa medida, né, eles não estavam ligando muito. Agora que eles estão preocupados, né, inclusive a gente vê que é mais a política, né, você vê o que a gente percebe, que eles dizem lá, são praticamente... são 521 deputados e 420 são a favor, né, da Dilma. Então, são 90 lá, 92 lá que são contrários, né? Então, sim, eles estão tentando fazer a cabeça dos 420 lá para tentar reverter isso aí, que leve ao Congresso, né? Sim. Que essa medida seja estudada um pouquinho melhor, né? Eu peguei um discurso da presidente, da Dilma Rousseff, e um trecho do discurso ela diz: o Brasil não pode parar, né? E diz que não existe razão técnica para que containers não seja utilizado em terminais privativos. Ela diz isso. Depois ela conclui dizendo: eu quero dizer aos senhores, uma reunião que ela teve com os governadores e prefeitos, quero dizer ao senhor que nós não tiramos uma vírgula de nenhum trabalhador. Diz isso, né? Repetimos na nossa lei o que era para os ógmos e para os CAPs. Melhoramos um pouco os CAPs, porque agora queremos que haja um critério de seleção por competência, por meritocracia e por capacidade de gestão. Está diante de um discurso progressista, né? Ela que foi contra em 93, né? Estenderam tanta bandeira aqui no Porto, quase 3 anos aí, deram as mãos aí ao redor de Santos, né? Os trabalhadores, junto com o Telma, todo o PT... Era bandeiras aqui, eu não vejo mais nenhuma bandeira aí desenrolada, tá? As bandeiras estão todas enroladas, quer dizer, naquela época ela é favorável à não privatização, agora ela entrega de mão beijada. Os vereadores passaram 19 anos, desde aquela primeira... 20. Esse ano completaria 20 anos a lei dos portos, né? Revogada 8.630. Aquela lei veio, até ajudou um pouco, no início foi meio, né? Muita gente acabou fazendo aquele plano de demissão voluntária, né? Que hoje passam dificuldades porque pegaram aquele dinheiro na época e hoje estão aí desempregados, né? Então, para eles era vantagem, vou construir um negocinho, hoje estão aí desempregados, não tem onde trabalhar. Agora, a modernização em si, ela não geraria, independentemente do tempo, ela vem já nesses 20 anos gerando uma certa instabilidade, né, perante os trabalhadores e alguns setores. Mas o que aconteceu, de repente, com a medida provisória, não aconteceria dessa forma em qualquer outro tipo de aplicação com relação à modernização dos portos, porque é uma mudança radical, né? Existe uma necessidade de uma mudança radical na gestão portuária brasileira, né? Então, será que nós não estamos vivendo isso, mas nós não viveríamos, mesmo que se estabelecesse 2, 3 anos de discussão de uma lei? O que o senhor acha disso? Não, eu acho que, primeiramente, acho que deveríamos ouvir todas as partes envolvidas da área de comércio exterior.
Ou seja, os exportadores, importadores, porque são uns que têm o privilégio de ter sua área, ele está querendo. São aqueles, a minoria, né? Ou seja, aqueles que têm o poder aquisitivo de ter seu próprio terminal e fazer sua própria gestão. Mas os importadores, exportadores, eles não pensam dessa forma. Bem como, né, o pessoal da área marítima. Então olha, se você fizer uma análise, né, profundamente, aquilo que eu fiz o comentário anteriormente, quantas empresas de navegação nós tínhamos aqui? Era em torno de 330 empresas de navegação, todas bem remuneradas, né? Os funcionários bem remunerados, todos ganhavam bem, o armador ganhava bem, o armador ele só vinha com o seu navio a Santos, quem prestava serviço eram as empresas de navegação. Então isso foi mudando aos poucos. Aí você vê o custo, Brasil, que eles falam que é 7 vezes, 5, 7 vezes mais caro que qualquer um lugar do mundo, onde está? Não é do trabalhador. Esse custo é do armador. O que significa esse THC? THC1, THC2, o que significa isso aí? THC para mim é Terminal Handling Charge, ou seja, é um manuseio da carga dentro do terminal. O armador, você vai lá para liberar o BL, você tem que pagar R$ 1.400 para um armador, para outro 800. Do que é isso? Da movimentação do trabalhador? Quanto se pagou para esse trabalhador para movimentar aquele contêiner? Acho que não chega a 10 centavos. Aí ele cobra R$ 1.400 para manusear. Aí o terminal que está dentro, ele cobra uma taxa de cadastramento de BL. Aí mais R$ 100, R$ 120. É custo do trabalhador. Aí ele cobra outro terminal THC2, que está proibido pelo CAD, então eles utilizam taxa de segregação, cadastramento de BL, alimentação do sistema DTE, não sei o que lá de arbitrar. Cada terminal tem uma regra para cobrar o que é. A carga sai do navio vem para o terminal. Então, o armador, só nesse handling, ele tá, além do frete, que ele é bem mais caro do que era antigamente, hoje, ele cobra nesse manuseio, acho que o mínimo, eu preciso verificar isso com despachantes, né, verificar o valor real. Mas cada armador tem um custo. Um cobra 800, o outro 1.000, o outro 1.400, para não ser os mesmos valores. Que manuseio é esse que ele cobra e ele não paga ninguém, ele não paga o trabalhador por isso. Aí você chega no terminal, ele vai entregar a carga para você, ele te cobra mais R$ 150 para entregar a carga. Se o armador já está cobrando esse terminal, que essa taxa seria designada para o terminal, é para o terminal, esse dinheiro é para o armador. Para o trabalhador é que não é. Então esse custo, se você verificar o custo que eles chamam, que é dos operários, dos trabalhadores, enfim, esse custo Brasil não é dos trabalhadores, e sim é do armador. Esse dinheiro está ficando só na mão dos armadores, bem como dos terminais alfandegados, não de trabalhador. Você não vê um trabalhador, a rentabilidade dele mensalmente é muito pouco. Você vê, a maioria dos trabalhadores tem que trabalhar dia e noite aí, para ele poder, você vê, muitas vezes, trabalhou com a carteira do fulano. Quer dizer, ele não pode trabalhar, ele manda o fulano trabalhar no lugar dele, né? Era feito assim, dessa forma, para ele ter uma renda melhor, para ele ter uma contribuição melhor. Então, essa dificuldade toda que a gente vê aqui no Porto. Mas onde está o lado do trabalhador, que ele tá, o custo dele é 7 vezes mais caro que em outros portos aí, na Europa, ou sei lá, no mundo todo. Isso não acontece aqui. O dinheiro fica na mão do armador ou do operador portuário. Nada na mão do trabalhador. Agora, todas as decisões de um porto, obviamente, falando do Porto de Santos, como o maior porto da América Latina, ela impacta diretamente na cidade, né? Gostei muito do que o senhor disse no início do nosso bate-papo. Santos não é uma cidade turística, é uma cidade portuária. Turística, onde você tem a cidade turística quando chegam os navios de passageiro, quando tem 8, 9 navios que param o porto todo de Santos, né? Você não consegue passar com carga durante o dia. Sim. As cargas breakbook, carga de projeto só pode passar à noite, devido ao congestionamento na Avenida Portuária. Então essas cargas só podem sair de um terminal, elas têm que ficar lá. Hoje você tem a lei do motorista, que 4 horas ele tem que descansar meia, mais 4, às vezes ele fica dentro do terminal 16 horas, e essa lei não funciona.
Então, por exemplo, se ele fica 16 horas, ele foi com o caminhão lá, fez o registro da entrada. Para ele sair, ele tem que aguardar, sair os navios de passageiro, a carga descarregou de manhã, aí à noite que vai marcar o serviço de guarda portuária, né, de escolta, para ele remover para outro terminal. Então você vê o que acontece. Cadê o turismo? O passageiro, ele chega aqui, ele vem de vários lugares, várias regiões de São Paulo, ele vem e já embarca. Ele vem, já embarca, ele nem conhece a cidade de Santos, ele não deixa o dinheiro aqui. Ele embarca e quando ele desce, ele já está o ônibus aguardando. Eu não sei de onde vive. Vive o pessoal que vem de São Paulo, que hoje adquiriram apartamentos aqui, imóveis. Esse pessoal que frequenta Santos, quer dizer, Santos vive, né? Hoje Santos, a população de Santos, ela é imensa devido ao pessoal que mora em São Paulo. É 1 hora e meia dele chegar de São Paulo a Santos, então a tranquilidade dele numa cidade maravilhosa que nem essa, mas cadê o dinheiro que ele deixa na cidade? Cidade, aqui é cidade portuária, ela vive do serviço portuário e não do turismo. Só para pegar um adendo nessa discussão, que a gente estava falando aqui a respeito de cidade sazonal. Santos não encontra, Santos não é uma cidade sazonal, porque ela vive do próprio comércio, ela tem vida própria, né? Então a gente vê que nos casos aí, por exemplo, a gente fala muito do trabalhador, porque o trabalhador santista, tanto o trabalhador portuário quanto outro tipo de trabalhador, se ele não tiver uma renda, se não tiver uma condição de subsistência, ele deixa de comprar na cidade, ele deixa de favorecer aquelas pessoas que estão aqui trabalhando, entendeu? E é o que eu vejo aí, por exemplo, a gente vai ver terminais aí privativos no caso, que eles vão ter a mão de obra própria e deixar de contratar a mão de obra do órgão. Sim. Entendeu? Isso daí você vai acabar interferindo na renda, entendeu? Porque nesse caso do SMP, é uma opinião minha, eu acho que ela foi interposta de uma maneira muito abrupta, tá? no âmbito aí dos portos. Então, o que acontece? Eu vejo dessa maneira, Devia realmente, como o Nobre Edil falou, devia ter um estudo maior das classes, entendeu? Porque eu faço parte aqui apenas uma fatia do bolo. Mas nós temos transportadoras, nós temos agentes de carga, freight forwarder, nós temos armadores, nós temos os operadores portuários, que deveria ser discutido mais amplamente, tá, a respeito dessa nova MP. E essa discussão está em Brasília, né? Essa discussão foi centralizada para lá. Vai causar aí, pelo pouco que eu li, vai causar alguns impactos aí até na economia de Santos. Essa centralização é que muito me... Até que a gente está com o nosso tempo quase que esgotando, mas apenas a gente pincelar um pouco sobre essa centralização das decisões. Né? Centralização em Brasília, né? Quando deveria ser aqui no Porto de Santos. A gente tem uma secretaria do Porto regional, de... Né? Lógico. O maior porto da América Latina, nós não temos um representante. Uma secretaria nossa lá em Brasília para discutir esses assuntos portuários. É verdade. Entendeu? Se você... Nós temos aqui vários trabalhos da Coordenadoria Nacional do Trabalho Portuário, Aquaviário, né, do Ministério. Aqui é um trabalho sensacional que foi feito. Maravilhoso esse trabalho. Né, da comissão, eu posso até entregar para você, Comissão dos Portos, né, onde eles fazem uma análise sobre a medida provisória, né, sobre a Lei 8.630 e as diferenças, né, as divergências entre um e o outro que pode ocasionar. Então, todo esse material que você precisar aí, se você quiser a moção que mandamos a Brasília aqui, né, onde a gente pede, né, que seja estudado melhor, né, e a situação toda, olha, segundo dados divulgados aí pela Companhia Docas do Estado de São Paulo, CODESP, no último dia 24 de janeiro, o Porto de Santos movimentou 104,5 milhões de toneladas, 7,6% acima do registro de 2011. As exportações totalizaram 71.9 milhões de toneladas e as importações 32,6 milhões de toneladas. Os sólidos a granel atingiram 50,8 milhões de toneladas, enquanto os líquidos e granel totalizaram 15,7 milhões de toneladas. E a carga geral. E 38 milhões de toneladas, números expressivos ante a crise econômica nacional. Realmente é expressivo a movimentação do Porto de Santos. Agora você pega aqueles navios açucareiros ali, os navios que estão aí com... Não sei se você conhece frete morto. Conheço. Você que trabalhou em empresa de navegação, você sabe como funciona o frete morto. Você pega um navio para 50 mil toneladas, só leva 30 porque não tem o calado. Quem está arcando com essas despesas? É o trabalhador, é custo do trabalhador,
de quem que paga tudo isso? É o próprio exportador, então não é o trabalhador que o custo é caro. Ou seja, a gente precisa de uma estrutura melhor no Porto de Santos, né? Com calados para que seja um navio compatível com aquela mercadoria que vai carregar e o calado compatível com isso. Não, eles põem o navio para 50 mil toneladas, fazem um contrato de 50 mil e levam 30 mil toneladas. Porque senão não teria condição de... Aí esses custos é que elevam o custo Brasil, que eles jogam para o trabalhador. A medida provisória 595 realmente ela veio para... e precisa ser amplamente discutida, porque é um setor... polêmica em um setor que movimenta 95% do comércio exterior brasileiro, que é o setor portuário. Queria agradecer mais uma vez aí a presença de vocês. Eu queria mencionar, né, pois não, vereador. Nós tivemos agora, há 2 anos atrás, o Armazém 32 Externo, que era da Santos Brasil, né, Mesquita, que passou a Santos Brasil, que era administrado pela Transquem, né, juntamente com a Transquem que fazia as operações. Quantos trabalhadores ali trabalhavam ali? Tanto do óleo como da Transquem. A Transquem teve que fechar uma área dela, além de perder o 32, ela também perdeu o escritório dela, um andar todinho, onde tinha para mais de 120 empregados, todos mandaram embora. O pessoal de Ogmo não tem onde trabalhar no 32, porque ali ia ser construído a linha férrea que ia sair na Libra. Até hoje não mexeram em nada, está um matagal danado lá. E agora, pelo que a gente está ouvindo, dia 12 de fevereiro, a CBA, a Companhia Brasileira de Alumínio, que era administrada juntamente com a Gearbook, a armadora, elas não podem colocar mais carga no Armazém 32, o 32 interno, onde atraca os navios. Ou seja, não tem mais trabalho. Desde o dia 12 de fevereiro não tem mais trabalho. Se vai ser licitado, espera mais um tempo, né, ou 180 dias, como prevê a medida provisória, mas não, já fecharam o terminal porque a administração, que é a Codeste, ela não tem poder para nada, tem que ser feito pela ANTAQ. Então a ANTAQ que tem que passar, eu sei que eles estão brigando aí para que o terminal seja aberto, mas desde o dia 12 de fevereiro é só a entrega da carga e o terminal fechando, não tem trabalho, os funcionários foram todos, só ficou a administração ali para concluir as entregas da carga, né? E o resto foram todos mandados embora. E a gente não sabe o que vai acontecer. O terminal 32, mais um terminal sendo fechado em Santos. Realmente a MP 595 ela trouxe consequências diretas para o Porto de Santos, diretas para os portos brasileiros, né? E o programa Destaque Portuário vai continuar cobrindo essa lei. Esse programa, vereador Dr. Carlos, é a 2ª edição do programa que cobre esse assunto da medida provisória 595. E eu tenho certeza que virão outros programas com a mesma pauta, porque realmente, para o setor portuário brasileiro, a 595 está causando uma certa instabilidade e que precisa, por força da segurança jurídica, precisa ser realmente muito bem analisada pelo Congresso Nacional. Espero que Deus ilumine o revisor, o relator, o Congresso Nacional, para que os impactos sejam realmente os mínimos possíveis. E que o Brasil cresça, óbvio, também sou favorável à modernização, ao crescimento do Brasil, mas atentando realmente a todos os setores envolvidos, protegendo de uma forma geral todos os setores envolvidos. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui no programa Destaque Portuário, e no próximo domingo nós voltamos mais uma vez nesse canal às 10h30 da noite com o programa Destaque Portuário. Obrigado pela sua audiência, boa semana e que Deus abençoe. Um abraço.